Como é que a gente vai dividir a sala em 5 grupos, sendo que só anda aparecendo, acho que nem 10 pessoas aqui? Pois é, vocês podem fazer de dupla. Ah, então tá bom. Não, mas vocês têm um grupo, sem ser aquele que a gente montou no início, que agora todo mundo faz parte? Vocês têm um grupo só da sala? Eu não sei. Acho que Mas aí, temos. então, se tiver, aí eu passo as orientações. Posso mandar para você, Camille? Ou pode ser? Pode, professora. Tá. E aí eu passo as orientações. Aí vocês colocam o nome dos grupos mesmo via WhatsApp nessas orientações, e aí você me manda de volta quem vai participar. E eu deixo vocês fazerem um tempo maior, né? Hoje eu vou dar uma explicação sobre o filoartrópoda, que são essas 5 classes que vocês dividam, e, e aí você passa para mim para a sala, o que a gente tiver de retorno vai ser bacana. E aí nós nos encontramos num dia assim mais para frente. Eu acho que dá para montar essa aula em 2 semanas. E aí vocês, Professora, sim. só para te falar, porque esse final de semana eu vou estar totalmente sem internet. Então, assim, se você me passar as instruções hoje, eu consigo enviar para eles. Ah, Só que eu acho que ok. aí outra pessoa teria que te enviar as respostas deles. Tem problema? Não, de Combina com mais jeito alguém nenhum. daqui? Não, combino com todos que estiverem aqui. Podem me mandar no privado, né? A Marina, a Pâmela, o Gabriel, a Camille. Tá bom, obrigada. Tá? A Camille, que eu tô conversando com você. Isso que eu percebi, né? Oh, meu Deus. Mas aí vocês me ajudam, então, a montar esses grupos. Vai ser bem tranquilo. E aí eu coloco um exemplo da aula invertida que eu tive do terceiro ano, para vocês terem uma ideia também. Eu mando via Zap. Beleza? A Julia me falando toda triste. Ela mandou mensagem, né? Que desde ontem. Ficou aberto o seu microfone aí. Então, Já desliguei. tá joia. Então, nós vamos começar aqui com fechar filo molusco e aí fica faltando os artrópodes e equinodermos e a gente passa para os cordados. Beleza? Vou compartilhar a tela, sai de cena. Prontinho. Aqui. Então, o filo molusca, ou dos moluscos, né? Vocês conhecem aí pelo desenho que a gente já viu o filo polífera, que é o Bob Esponja, o Lula molusco, ele é do filo molusca, e o Patrick é dos equinodermos, que é uma estrela do mar, e nós vamos ver ainda. A característica dos moluscos, como eu sempre estou falando, né? Sempre tem uma característica a mais, é um pouco mais evoluído naquela escala filogenética, né? Que eu passei no início para vocês. Então, sempre tenham em mente, né, a filogenia dos grupos, né? E aí entre os invertebrados, e depois a gente vai ver dos vertebrados e do reino das plantas, né? O reino plantar, e a gente fecha o nosso planejamento anual, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, no filo molusco, né, a gente tem os caracóis, os caramujos, as lesmas, as ostras, lulas e polvos. Então, a gente vai ver aí 3 classes diferentes, né? Os cefalópodes, os gastrópodes e os lamelibrancos e os que entram aí, as conchinhas. Eu vou passar um vídeo também para vocês terem noção mais desse filo, né? A maioria é de ambiente marinho, mas ainda encontramos, né? Qual os caracóis, lesmas, caramujos, de ambiente terrestre e alguns de água doce. Então, na aula passada que nós falamos de alguns vermes que causam doenças ao homem, né? Bem conhecido que a doença é a xistose,
É o caramujo bionfalaria. Eu acho que se eu falar o nominho dele, vocês acabam lembrando, né? Ele é desse filo aqui, do filo molusca, tá bom? Então, vamos para as características gerais. Diferente dos anelídeos, né, eles não têm o corpo segmentado, mas possuem já uma simetria bilateral. Eles são triblásticos, aí a partir dos anelídeos a gente já viu que eles são triblásticos, eles já são celomados, né, eles não têm mais um pseudoceloma, e protostômios também. Então quer dizer que eles possuem boca e ânus. Eles têm o corpo molinho, né? Todo mundo acha meio nojento a lesma, né? Alguns caramujos aí, porque o corpo é basicamente constituído de água. E além disso, alguns, né, nem todos, vão apresentar uma concha calcária, que eles secretam pelo próprio corpo, e aqui no caso é para proteger principalmente os órgãos, né, a massa visceral, aqui vão estar as brânquias, né, ou o pulmãozinho, e a parte do intestino, aonde vai acontecer aí a digestão do alimento que eles ingerirem. E tem uma classe que é só, por exemplo, a classe bivalva, né, que é de conchinhas, que são aquelas conchinhas que quando a gente vai para a praia, fica lá colecionando, né, uma conchinha mais bonita do que a outra. Então, olha só. Então, aqui a gente já falou que eles são a maioria marinhos, mas tem exemplos de ambiente terrestre e de água doce. As partes do corpo é cabeça, pé e massa visceral que vai estar dentro da concha, mas nem todos têm concha, né? Os órgãos de digestão vão estar aqui dentro dessa massa visceral, né? Eles vão excretar aí as fezes pelo ânus. A excreção é por nefrídeos e a reprodução geralmente é sexuada. A gente vai ver que tem por exemplo, aqui nos gastrópodes, eles são hermafroditas, mas tem aí também os molúsculos de sexo separado. Interessante saber que, né, abaixo da conchinha, né, tem um manto ou palho, é onde que eles vão conseguir secretar a concha, né? Como eu disse para vocês, aqui dentro dessa conchinha, a gente vai encontrar o pulmão ou as brânquias, e a reprodução é sempre sexuada, apesar de ter esses, né, representantes aí hermafroditas. Aqui o sistema nervoso, ele já é mais evoluído, né, do que nos anelídeos. Apesar de ser ganglionar ainda, eles já estão dentro da cabeça. Então, a gente fala de gânglios cerebroides, né? E alguns indivíduos aí, como a lula, o polvo, além dos olhinhos, eles vão possuir tentáculos aí, bem bacana, né? Então, vamos para a classe dos gastrópodes, que é dos caramujos, caracóis e lesmas, né? Eles possuem os tentáculos, que são geralmente aqui, ó, eles são sensíveis, né? Fotossensíveis, porque o olhinho fica bem na ponta, e quando a gente mexe no caracol assim, eu já tive um mega aqui em casa, infelizmente ele morreu, eu ganhei, né, de um aluno, e um caramujo, ele é muito bonito. Eu vou ver se eu acho aqui na internet para mostrar para vocês. E aí, ao abrir o portão, ele ficava no meu jardim, infelizmente ele estava debaixo do portão, e aí o bichinho acabou sendo morto, né? Então, não é bom pegar, né, por mais interessantes que sejam, nem matar, porque são inofensíveis, né, e fazem parte da nossa fauna, e aí também da cadeia alimentar e do equilíbrio todo ecológico. Então, é bom deixá-lo na natureza mesmo, não faz mal nenhum,
né, pro nosso ambiente, nem para o homem. No caso aí do mega, né? Então, eles possuem um pé, eles vão se alimentar pela boca. Na boca existe uma rádula. Essa rádula, ela raspa o alimento. Eles são herbívoros normalmente, tá? Aqui, olha, a respiração vai ser pulmonar, se ele for terrestre, e se eles forem aquáticos, né, vai ser branquial. E como eles possuem uma única concha, eles também são chamados de univalvos, uma conchinha. Esse material, lembrando, né, depois vai estar lá para vocês no Google Sala de Aula, todo montadinho, bonitinho. Então, a reprodução assexuada, no caso, como eu falei para vocês, né, os gastrópodes, eles são hermafroditas, então vai ter aquela fecundação cruzada, parecida com a da minhoca, que vocês acharam meio nojento aí, mas é natural, então eu não acho nojento, eu acho super interessante, né, sou suspeita para falar. E eles vão ter o desenvolvimento direto. Igual vocês viram lá saindo do casulinho, a minhoquinha, então já sai lá o caramujinho, a lesminha, que o desenvolvimento é direto. Já nos aquáticos, vai ter um estágio larval, que é chamado da larva trocófora, e da veliger, que é um pouquinho mais desenvolvida, que é a trocófora, né? Me parece uma larva, parece um punhado de células, aí vai se diferenciando esses tecidos, e aí começa a formar a conchinha dos moluscos aí, dos gastrópodes, que são marinhos. Já a classe lá dos bivalves, ou lamelibrânquios, ou pelecípodos, eu prefiro, eu guardo melhor, né, a classe bivalva, porque aí você vai ter as duas conchas, então aí você consegue guardar. Esses que têm essas conchinhas, geralmente eles vivem, né, nos corais, ali incrustados nos corais, ou nos cascos de navios, aqueles navios que sofreram já naufrágio também, a gente vai encontrar bastante desses animais. Quando a gente vai à praia e faz coleção de conchinhas, é aquele bivalve, né? Ou pelecípodo, ou lameiro branco, que já morreu. Então, ele deixou de ter aquela conchinha, tá bom? Aqui tem as ostras, adoro ostra, mexilhão também. Então, quem já foi na praia, não pode ter comido lambreta, muquequinha de sururu, né? E a ostra a gente come in natura. E como eles vivem também em ambiente ali perto do mangue, no manguezal, eles são animais filtradores. Então, o grande perigo, né, da gente alimentar desses animais é a gente estar alimentando, ingerindo metais pesados, né? Porque esses animais, como são filtradores, eles filtram ali a corrente marinha e acaba levando ali, filtrando também, e metais pesados não saem do organismo, né? Se a gente ingerir, se eles filtram, vão ficar com os metais pesados, né, no corpinho deles. Se a gente ingerir aqueles animais, a gente também acaba ingerindo aqui esses metais pesados, que não saem nunca mais do nosso organismo, né? E acabam atingindo aí o nosso sistema nervoso. Por isso que na hora de descartar elementos que têm metais pesados, como as pilhas, por exemplo, a gente tem que fazer o descarte correto, né? Consciente. Então, é só entregar lá. Na época, tinha o correio que recebia as pilhas e eles descartam direitinho. Aqui nós temos ali perto da Andradas, né, o Centro Mineiro de Resíduos,
e lá recebe as pilhas, esse lixo eletrônico que não serve mais, né? Seria bacana também a gente fazer esse tipo de descarte consciente lá na nossa escola, e eu não tenho problema nenhum vou entrar em contato depois de estar levando ali no centro de resíduos. Depois a gente conversa sobre isso também, tá? A Vieira, por exemplo, o Luciano Huck, né? Lá na casa dele em Angra dos Reis, ele tem uma plantação de vieiras. É caríssimo. Nunca comi, tenho vontade de comer, mas os outros todos já comi. Falando nisso, quase morri comendo uma ostra estragada. Na hora que a gente põe o limãozinho na ostra, ela tem que mexer, né? Mas eu já tinha, nem vi nada mexendo, comi e virei do avesso. Eu e minha irmã comemos 12 ostras e quase morremos. É um perigo, tem que ter muito cuidado. Já lá a classe dos cefalópodes é o nosso lula molusco, né? O que a gente vai encontrar a lula, né? E o polvo aí, a sépia também, na hora que ela namora, ela muda de cor, é lindo. Eu vou mostrar para vocês também por vídeo. Eles possuem esses tentáculos, né? Eles já são bem desenvolvidos. Outro dia assisti um filme aí na profundeza do mar, com aquela que era a namorada do Crepúsculo, esqueci o nome da artista, não sou bem assim com nomes, eu acabo esquecendo. Então aqui, nós temos, aqui é um exemplo de uma lula, né? Então vai ter os tentáculos que ajudam a capturar a sua glândula. Então eles têm a boca, eles vão se alimentar pela boca, né? Elas têm tipo uns dentículos que quebram conchas e acabam matando aí as suas presas, né? Ingerem pelo esôfago, vão digerir aqui no estômago, né? E vão excretar aqui pelo ânus, pelo sifão, que também serve para exalar água, né? E ajudam aí na propulsão desses animais. Aqui tem a poro genital, né? A bolsa de tinta, que é bacana também demais, que é um tipo de defesa desses animais. Se tiver, né, um predador, eles soltam a bolsa de tinta e se escondem no meio daquela névoa para fugir do predador. Essa concha é lindíssima, esse animal é lindíssimo nadando também, que é o Nautilus. O nosso submarino, ele foi, como eu já falei também em outros, né, em outros momentos, que a nossa tecnologia de aviões, de submarinos, de navios, ela foi toda baseada nos animais que existem aí na natureza. E o Nautilus é né, porque ele consegue flutuar. Essa tecnologia biológica, né, que é natural deles, foi usada aí em sistema de lastro de navios e de submarinos, que servem para flutuar, submergir. Então, eles têm aqui o sifão, que serve para propulsão, e essas conchinhas, tá vendo aqui, como se fossem lastros, eles enchem de água e tiram a água aí para se locomover. É muito lindo. Aqui o Nautilus são dioicos, então eles têm um desenvolvimento direto, são todos marinhos. Bom, quem que é esse? Esse é o Kiton. E tem outro exemplo também. O Kiton, ele tem uma concha só, né? A gente fala que são fósseis vivos, que eles são muito antigos, né? E continuam aí sobrevivendo, vivem exclusivamente no mar, em águas rasas. E esse aqui, que são os escafópodos, eu sei que todo mundo que vai na praia gosta de fazer castelinho na água, na hora que a gente acaba pegando castelinho de areia, né? Ali bem no quebra-mar, onde a areia é bem fininha. E quando a gente faz aqueles castelinhos, a gente acaba encontrando
esses animaizinhos que são o dentário. Tem que ter cuidado para acabar não machucando a mão, porque na hora que ele escava, né, a areia, pode acabar machucando aqui na sua única concha, que é bem fininha, né? E sempre quando tem assim, né, ali no quebra-mar, vem a onda, e na hora que recolhe a onda e aparece a areia, fica um monte de borbolinhas. São esses animais que vivem ali no quebra-mar ali, bem na areia, bem rasinha ali. Então, esses são nossos amigos moluscos. Bem bacana, né? E aí eu queria mostrar para vocês um videozinho que eu peguei sobre eles. Porque só mostrando, não é esse não. Eita, esse. Vou abrir aqui. Estão vendo, né? Porque eu falando rapidamente, né, das classes, vocês acabam não guardando. Mas vendo o bichinho como ele é no ambiente natural, é bem mais bacana do que aqueles desenhos, tá? Aqueles desenhos é para vocês terem a noção das características gerais e vai estar lá no Google Sala de Aula também, vou colocar esse videozinho, tá bom? Vamos lá. As conchas e os caracóis são desenhados com perfeição milimétrica. Alguns deles parece até que foram polidos, mas não foi pelo homem. Joias da Natureza é o nome da exposição que revela o universo dos moluscos, criaturas milenares que ocorrem principalmente no mar, mas também na terra e na água doce. Eles são invertebrados e muitos carregam literalmente a casa nas costas. A concha é uma proteção. Alguns desenvolveram outro tipo de proteção e dispensaram a concha. Então tem moluscos que a concha é reduzida e até ausente, tipo o polvo, por exemplo. A lula tem uma concha interna, tem um vestígio ainda de concha interna. Esses organismos vivos só perdem em diversidade para os insetos. Ricardo Simone diz que o jeito mole e a aparência gosmenta destas espécies escondem indivíduos bem mais complexos. Tem um sistema digestivo completo, complexo, tem até esôfago, estômago. A maior parte dos moluscos tem sexo separado. Então são machos e fêmeas que se reproduzem através de fecundação e botam os ovinhos. Os moluscos, explica Luiz Ricardo, são a base da cadeia alimentar. A gente tem até, por exemplo, elefantes marinhos, mamíferos, aquáticos, que se alimentam basicamente de moluscos, até outros invertebrados, como a estrela do mar, a lontra, outro organismo que adora moluscos e crustáceos, né? Algumas espécies já correm o risco de desaparecer por causa da sobrepesca, alerta o estudioso. A orelha do elefante, né, o búzio-chapéu, ele é o maior caracol do Brasil, em tamanho e peso. E ele só ocorre, ele é endêmico da região nordeste do Brasil. E ele, como ele é grande, vistoso, e algumas pessoas até acham a carne dele gostoso, ele está sendo sobrecoletado. E ele já entrou na lista de espécies ameaçadas do IBAMA e não pode ser mais coletado. A exposição tem curiosidades, como o Nautilus, a concha dividida em pequenas câmaras que funcionam como um sistema de lastro para afundar e emergir. O molusco inspirou o submarino de Júlio Verne no livro 20.000 Léguas Submarinas. Um exemplar do maior caramujo do mundo também está exposto aqui. É mais comum na Austrália, né? E ele chega a atingir 60, 70 centímetros de concha. E ele também ele é usado como moringa pelos índios nativos, os aborígenes. Esta outra concha de cor alaranjada ocorre no Índico e no Pacífico. Ela era tão famosa entre os índios da África que se a pessoa achasse uma na praia, virava cacique. Conhecer melhor o papel destas espécies para protegê-las. Esta é a intenção de quem preparou a exposição sobre os moluscos, que há muito tempo incrementam a culinária, são matéria-prima para o artesão
e agora são fonte de pesquisa para a medicina. Eles têm se mostrado muito úteis até como anticoagulantes, como bactericidas. Eles são aplicados diretamente mesmo na medicina. Que apetite! Quem gostaria tanto assim de verdura? O caracol, é claro. Esse é o caracol marrom de jardim, o mais comum de todos, que adora comer as alfaces das nossas hortas. O caracol se move graças a seu pé modificado e orienta-se graças às suas antenas. As mais compridas têm um olho na ponta e as menores são bem sensíveis ao toque. O caracol é um molusco, cujo corpo mole é protegido por uma concha. Trata-se de um molusco gastrópode, porque seu estômago, gástero, localiza-se em seus pés, pode. Este pequeno orifício que está abrindo e fechando leva o ar aos pulmões. O caracol é um animal ao mesmo tempo macho e fêmea. Durante o acasalamento, o esperma de um fertiliza os óvulos do outro. Isto quer dizer que todos os caracóis botam ovos, que 3 semanas depois eclodem. Nascem então os pequenos caracóis. As lesmas são primas dos caracóis. Algumas espécies têm uma pequena concha embaixo da pele, na altura do orifício pulmonar. Existem outras espécies de caracóis aquáticos, como esse caramujo de rio, o paludino, que não precisa subir à superfície para respirar porque possui brânquias. Assim como os caramujos de concha espiralada e os caramujos topo, que, no entanto, são espécies marinhas. Os catadores de conchas sabem que os caramujos de concha espiralada não sobrevivem fora d'água por várias horas. Mas eles não são os únicos. Outro caramujo de concha cônica, o lapo espanhol, que para sobreviver mais tempo fora d'água, retém água em sua concha. Durante a maré alta, a história é outra. A atividade começa. O lapo espanhol, fixado por seu grande pé, absorve pequenas algas. Na fauna mundial, existem 10.000 gastrópodes, de várias formas, tamanhos, comportamentos e dietas. Todos esses moluscos têm em comum um pé, 2 antenas com olhos nas pontas e uma língua áspera. Quando tem concha, ela é do tipo simples. Muitas são as espécies marinhas. As que são terrestres precisam de umidade para serem ativas. Mas preste atenção, nem todos os moluscos de concha espiralada são gastrópodes. Esse náutilo não é. Ele vive no fundo dos oceanos quentes. Sua cabeça se parece com a desse animal, um choco, o que é bastante normal, já que eles pertencem ao mesmo grupo dos moluscos cefalópodes, ou seja, aqueles que têm o pé saindo da cabeça. E aí, bacana, né?
Ó, peraí. Deixa eu parar. Ai, não quero. Aí, prontinho. Gostaram? Não é bacana? Esses são os nossos moluscos. É bem fácil, né, de entender. Espero que vocês tenham compreendido. E vamos lá dividir o nosso trabalho. O problema é que eu não consegui abrir o meu PowerPoint. Deixa eu ver se vai dar para ver aqui, vai. Então, a gente tem, né, no filoartrópode, a classe insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os diplópodes e os quilópodes. O problema é que se eu falar assim, que eu vou deixar vocês escolherem, vocês não vão querer nem pegar o piolho de cobra e nem pegar a centopeia, né? Mas que eu acho que é interessante também, que é fácil de fazer, tá? Aqui na evolução, que eu já passei sempre para vocês, né? Então, o que eu quero que vocês façam? Pesquisem sobre, né, esses animais e falem da sua característica, suas características principais, né? O exoesqueleto, falar sobre a muda é super importante, porque faz parte dos artrópodes, né? Artro quer dizer articulação, pó dos pés. Então, eles têm os pés articulados, diferente da gente que não tem um esqueleto interno, e todos os outros invertebrados que nós vimos, que não tem esqueleto, a não ser a concha, ali, né, desses últimos que nós acabamos de estudar, os artrópodes, eles vão ter esse exoesqueleto, que dão uma resistência, só que é como se fosse uma armadura. Para eles crescerem, eles têm que sofrer a muda, né? E aí a gente acha esses exoesqueletos, eu tenho até lá na escola, está no meu escaninho, para mostrar para vocês quando a gente voltar. A classe dos insetos é a mais diversa que existe, então quem pegar vai pegar aí e falar bastante. Eu acho assim, a classe dos aracnídeos, que são as aranhas e os escorpiões, é bacana de falar sobre aí o Butantan, que tem aqui, a gente tem a Fundação Oswaldo, ali na João Pinheiro, na Oswaldo Cruz, que faz aí esses soros anti-escorpionídeo, né, e anti-aracnídeo, para reverter o veneno na hora de uma picada aí, falar das aranhas, que são são perigosas, né, para a gente ter um conhecimento. Então, eu passo as orientações e deixo vocês sortearem ou fazer essa escolha do grupo. Eu acho que seria, assim, sorteio ou escolhe mesmo. E se ninguém escolher o quilópode e o diplópode, eu passo para vocês depois sobre esses animais aí que fazem parte também dos artrópodes. Tudo bem? Nosso tempo aqui está terminando. Abrem os microfones para falar alguma dúvida, alguma pergunta? Abram, né? Para a gente despedir. Entenderam mais ou menos o que eu queria? Aí eu passo para a Camille, então. Tá bom, professora. E passo para vocês. Eu passo no grupo, de forma geral. Mas aí vocês entram em contato aí com seus contatinhos para montar esse grupo, beleza? E aí quem vai dar essa aula são vocês. Eu mando o exemplo também para vocês terem uma ideia. Beijo no coração, bom final de semana, juízo, fiquem com Deus. Fica com Deus.
Amém.